A gente precisa aprender, né, a quebrar, a desconstruir, a desaprender, a reaprender, a construir de novo, senão a gente se frustra. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro. E hoje, mais uma amiga pra lá de querida, pra lá de especial, é a Gisele Franco, ou a Gi Franco. Ela sempre teve uma veia empreendedora, tanto que aos 21 anos de idade, ou seja, há uns 3 anos atrás, criou uma consultoria de desenvolvimento humano que por 15 anos atuou em diversos segmentos em inúmeras empresas. Depois, ela foi vice-presidente de uma multinacional canadense e hoje ela atua no desenho e na criação de modelos de desenvolvimento humano. Ela também é facilitadora aqui da Tingiri. Gi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gil, que delícia, que bom estar com você, finalmente, né. Ô Gi, você com 21 anos, você já E era sócia de uma ontem. consultoria de ontem, né, semana passada, nós estamos gravando em 2025, nós estamos falando de 2024, já pós-pandemia. Então você com 21 anos já era sócia de uma consultoria de desenvolvimento humano, numa Pois é. época em que pouco se falava, pouco se investia no potencial humano nas empresas. Na verdade, essa coisa de soft skill, de relações humanas, isso não tinha Hum, muito a ver, o negócio era comando e controle, né. Como é que isso tá. aconteceu, Gi? Gil, olha, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, eu sempre fui muito inquieta. A minha personalidade é uma personalidade inquieta. Então, quando eu descobri lá na faculdade que existia essa área dentro da psicologia, que trabalhava com o potencial humano dentro das empresas, eu logo descobri que eu não ia conseguir ficar só numa empresa e que eu precisava fazer algo para abranger várias empresas. Então, daí veio a ideia com esse grupo de amigos e quando eu olho para trás, nem eu mesma acredito quanto disruptivo nós fomos. Porque a gente não tinha nenhum modelo, a gente não tinha referência, a gente nem sabia direito o que que a gente ia fazer, como é que ia ser. Mas aos pouquinhos a gente foi descobrindo. Então eu posso te afirmar que a minha vida profissional, ela já começou com uma vida de adaptabilidade frequente, de descoberta frequente e de muita resiliência, porque tiveram muitos momentos que eu quis desistir, né, com 26, 27 anos eu falava: "Gente, o que que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Como que eu vou fazer tudo isso?" Eu já nem queria mais fazer. E aí que eu conto que eu comecei uma peregrinação em busca de cursos, e era no exterior, no Brasil a gente não tinha referência, a gente não tinha esses cursos, para buscar, esse conhecimento diferenciado e entender como é que é o aprendizado do adulto, né. Não se falava nem de andragogia na época, mas quem são as pessoas, quem são as referências no mundo que podem nos ensinar como é que a gente pode fazer a diferença dentro dessa área. Quando a gente se conheceu, você me falou uma coisa, e eu também não vou dizer há quanto tempo a gente se conhece e tal, para não entregar, né, mas faz uns 10 anos ou mais. E aí você me contou que você já tinha feito, mais de 40 cursos de especialização fora do Brasil, mais precisamente nos Estados Unidos, né. Claro, né, essa coisa da busca pelo aprendizado continuado, tal, hoje a gente tem uma certa clareza disso, mas no passado não. Podia até parecer ostentação, né. Conta um pouco Sim. mais, por que que você foi buscar tanta coisa assim, Gi? Primeiro porque eu era muito jovem, eu precisava ter uma maturidade e uma vivência maior. Eu lidava, Edil, com 25, 24 anos com presidente de empresa, com donos de empresa, e eu apontava o dedo e falava que ele tinha que mudar, né, o que que tinha que ser diferente dentro da empresa dele. Então eu sabia que eu precisava ganhar conhecimento, ganhar maturidade e que visitar outras culturas, conviver com outras pessoas ia me trazer, isso. E quando você começa a estudar, você não quer mais parar, né. Então cada curso que eu fazia, eu trazia coisas e a gente implantava no Brasil e colocava dentro das empresas e aquilo começava a dar resultado, mas eu queria fazer, mas eu queria ir em busca. E o fato de eu ser, né, a questão da ostentação, não, não foram meus pais que pagaram isso. Mas o fato de eu ser sócia de uma empresa me proporcionou isso, porque
Enquanto sócios trabalhavam, outros viajavam para estudar. Então a gente nos proporcionou tudo isso. Depois eu não parei nunca mais, né, de hoje eu continuo buscando, só que hoje você tem uma facilidade maior, você pode fazer online, tem outras coisas mais fáceis, a vida mudou bastante, mas na época eu ia e ficava mesmo para ter não só o curso, mas também todo um grande aprendizado. E valeu muito a pena, né, eu acho que eu brinco que eu investi em apartamentos, casa, bens, na minha formação e não me arrependo, Gil, não me arrependo. Hoje a gente tem clareza de que esse é o caminho, né, que é absolutamente correto, né, mas no passado, né, em que, investir nesse tipo de caminho, o pessoal fala: "Imagina, tem que", eu escutei muito isso, "a gente tem que investir em coisa que dá resultado", então como se as relações humanas, especialmente dentro do trabalho, elas não provocassem resultados, né, tipo assim: "Ó, você tem que ser humano aqui, tem que dar resultado lá", né. E só depois de muito tempo é que essas, assim, as pessoas perceberam que na verdade não eram 2 estradas, mas é uma estrada só e que não tem como uma coisa estar desassociada da outra, né. Mas é perigoso ter razão antes da hora, né. Isso aí até provoca, né, nas pessoas uma certa estranheza, né, e depois de um certo tempo, admiração, né, que é o que eu imagino que você deva receber hoje, né. Eu acho que, assim, as coisas no mundo do trabalho nunca mudaram tão rápido, né. Aquilo que você fala na segunda-feira, às vezes não tem mais validade na sexta-feira, de tanto que as pessoas mudam, que os caminhos mudam. E como é que você enxerga, a adaptação das pessoas nesse cenário? Porque às vezes parece que a nossa capacidade de se adaptar, ela é menor do que a velocidade de transformação. Queria que você Aham. analisasse isso. Então, Edio, a gente, ouve muito nas empresas, né, o mundo mudou, tem que mudar, é acelerado, acompanha essa mudança e não quero nem saber. Só que não é assim, Edio. Não é simplesmente o mundo mudou, muda, né, é assim mesmo, é assim que é. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. As pessoas precisam de ferramentas para fazer essa mudança. Nós, seres humanos, a gente, não é assim simplesmente vou lá e mudo, né. E a boa notícia é que a neurociência do comportamento, ela traz hoje ferramentas para isso. Então isso é que é bom, a gente tem ferramentas para trabalhar com as pessoas, para elas acompanharem tudo isso. Mas eu vou te contar uma história, né, eu sou mãe da Sofia, você sabe. Sofia hoje tem 17 anos, mas eu me lembro que na época ela tinha uns 5 anos. E a gente foi pra praia, né, que a gente estava até conversando sobre isso agora, o carnaval, mas aí a gente foi pra praia e eu queria construir um castelo com ela. E eu estava muito empolgada aquele dia, eu falei: "Hoje vai ser o melhor castelo da nossa vida, Sofia". A gente se afastou do mar, porque eu não queria que nenhuma onda destruísse o nosso castelo. E eu fiquei horas construindo aquele castelo com ela, Edil, horas, horas. Eu estava muito empolgada. Mas quando o castelo estava quase pronto, Edil, você também é pai, né, de gêmeos. Você pode imaginar o que que aconteceu? A maré subiu. Não, a Sofia pulou em cima Ah! do castelo e destruiu o nosso castelo. E Edil, ela é de uma personalidade tranquila, não é que a Sofia é, não, ela é tranquila, mas ela destruiu o castelo. Eu confesso para você, eu não tinha tirado foto, né, estava pronta para divulgar o nosso castelo. Mas eu confesso aqui para você, Gil, na minha vulnerabilidade, que eu fiquei, assim, muito, mas muito brava com a Sofia, mas muito brava. Aí ela vira com aquela ingenuidade e diz para mim: "Mamãe, vamos construir outro?". Edil, na hora, não me toquei, mas depois de um tempo, eu comecei a perceber o aprendizado que eu tive durante aquele dia, porque a maioria de nós, e aqui não importa a idade das pessoas, né, nós nascemos na segunda metade do século XX. Nós somos de gerações, não apenas de uma, mas de gerações, que a gente aprendeu a construir e terminar de construir o castelo, começar um projeto e terminar aquele projeto. Comemorar o diploma, comemorar o 100%, comemorar aquilo que estava pronto, uma carreira, sólida. A gente não aprendeu a comemorar ciclos, porque os nossos ciclos, eles eram visivelmente claros, começo, meio, fim. Mas no mundo de hoje, dificilmente o castelo, o projeto que você começa é aquele que você vai terminar. Não Verdade. tem mais isso. Então a gente se frustra demais,
porque a gente não está habituado com isso. E eu ouço muita gente falando assim: "Não, eu estou pronto, porque muda mesmo, isso é normal", mas na prática não é assim que acontece, a gente precisa aprender, né, a quebrar, a desconstruir, a desaprender, a reaprender, a construir de novo, senão a gente se frustra, né, e a frustração ela é realmente muito difícil. Então, Edil, recomeçar ciclos é decisivo, mas é um mega desafio para todos nós, né, independente da sua história de vida. Adaptabilidade dentro do ambiente corporativo é muito complexo, né, e aí sim a gente precisa buscar essas ferramentas para poder efetivamente ajudar as pessoas nesse processo, a gente precisa aprender isso. Tá, o que que a gente vai fazer? Bom, fizemos, agora não é mais assim mesmo, e demora muito para a gente poder conseguir entender isso aqui. Será que é isso que faz a gente ser tão resistente à mudança? Edil, a gente tem fases da mudança, né, a Kleper-Ross com a curva dela incrível, que ela trabalha com luto e trabalha com relação a toda a mudança, ela explica claramente, todos nós passamos por curvas, a gente tem choque, a gente tem negação, muitas vezes a gente fica deprimido e não da doença em si, mas a gente fica para baixo mesmo com relação àquilo, até a gente ter o tempo de rever tudo aquilo e buscar um aprendizado, né. Mas saber reconhecer esses ciclos é fundamental para o líder, que entender que as pessoas estarão em momentos diferentes, e para as pessoas, para entender e ter autocompaixão com ela mesma, entender: "Olha, eu estou nessa fase e o que que eu faço para sair dela?", né. E aí buscar ferramentas, buscar recursos para poder fazer isso. Que tipo de dica você daria, Gi, para a gente poder conseguir fazer isso melhor, mais rápido? Edil, olha, tem muitas dicas, né. Tem um livro Elástico, do Leonardo Midlove, que é incrível, incrível, que é o Pensamento Elástico. E ele diz o seguinte, né, se pudesse dar uma primeira dica, a dica do experimente, sabe. Vai lá, tenta fazer coisas novas, veja como você se sente. A gente percebe que você pode gostar de outras maneiras, de outros formatos, então tenta fazer coisas novas e veja como é que você se sente. Porque a gente vem de uma cultura, né, e a gente vê isso muito nas empresas como consultores, que se você é um líder, você tem que saber todas as respostas, sentir segurança o tempo todo, você não pode errar, e se você errar, você tem que esconder seus erros. Então é uma cultura muito complexa. Tem uma frase do Albert Hubbard, que ela diz o seguinte: "O maior erro é que você pode cometer o maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro". Incrível isso. Então como é que eu aproveito esses erros para gerar mais aprendizado? Acho que essa é a primeira dica. Mas tem mais, tem mais. Tem uma também que eu acho fundamental, mas que a gente precisa pensar. Você começa hoje falando, desse mundo de mudança. É um mundo de mudança, mas de questões muito difíceis, complexas e desafiadoras. O que a gente está passando com a inteligência artificial é isso, né, que eu posso ter aquele olhar: "Que eu faço com isso?", ou entrar no papel de vítima. Então durante a nossa trajetória, durante a minha trajetória, não foi sempre: "Uau, vou lá, crio uma empresa, faço cursos", eu passei por questões muito complexas, muito desafiadoras. Mas o mais importante é você se transformar constantemente, né, olhar para essa trajetória. Então, sempre que eu estou passando por esses momentos, Edil, e é a dica que eu dou principal para as pessoas é: "Por que que isso está acontecendo comigo? Troca isso. O que que eu posso aprender com isso?". Se você não tiver esse olhar, você não passa pelas questões complexas. E aí, eu sempre ensino um exercício, a gente está falando de ferramenta, né, a gente precisa deixar alguma ferramenta aqui. E essa ferramenta é muito simples, você deve conhecer, Gil, mas eu acho que as pessoas, precisam dessa ferramenta. É que a ferramenta tem o controle e não tem o controle. Tá passando pelo perrengue, tá passando pela questão complexa, difícil, pega um papel e escreve, escreve mesmo, tem o controle, não tem o controle.
ou no notes, tanto faz. E aí você põe ali, o que que eu não tenho controle, o que que eu tenho controle. O que que você percebe, Edil? Que a energia vai embora no que a gente Não tem controle. não tem controle. Então a gente começa a perceber que por que que eu estou gastando tempo com relação a isso? Não. Então, ok, tem algo aqui que eu posso influenciar? Beleza, vai lá e influencia, mas foca no que você tem controle. E aí sim, vem a próxima dica que é ligado a isso. O que que eu preciso aprender para fazer melhor aquilo que eu já faço, que eu tenho controle? Porque, de verdade, a gente gasta uma energia, a gente investe muito tempo em coisas absolutamente inúteis. E a gente que reclama tanto de não ter tempo para nada, acaba investindo o tempo de uma forma errada, né, do tipo: "Ah, mas por que que ela não me responde isso daqui, que é tão", cara, você não pode fazer isso, o que você pode talvez seja influenciar esse processo, né. E aí você redesenha a sua estratégia para viver melhor. O ambiente em que as pessoas trabalham, eles começam a inventar uns jargões, eu vejo muitas vezes, uma tradução de coisas que vêm de fora do país, mas Uhum. começaram a inventar a palavra resiliência, e aí, as pessoas ficam falando tanto de resiliência, e essa também é uma crítica que eu faço aos jargões corporativos, né. Se você vai numa sala de aula e a gente esse é o nosso mundo, né, e você dá uma folha de papel para 20 pessoas e diz assim: "Escreva aí o que é protagonismo", né, e todo mundo sabe o que é protagonismo, aí todo mundo escreve o que é protagonismo, você vai quando você começa a ler, você tem 20 definições diferentes, né. Sim. E eu queria saber de você, o que que é resiliência? E se resiliência é uma coisa importante, o que que a gente tem que fazer para ganhar resiliência? Eu digo, você tem total razão, né, muito se fala e pouco se conhece. Você acabou de falar e eu reitero, eu ouço as pessoas falam para mim: "Gi, meu líder disse que eu preciso ser mais resiliente", mas sinceramente eu não sei muito o que fazer na prática com esse feedback, eu não como é que é ser mais resiliente? Eu não sei muito como fazer isso. Então, Edil, se pegar desde o nosso começo do papo até agora, tudo que a gente está falando está relacionado com a resiliência, né. Resiliência é uma habilidade socioemocional, assim como empatia, comunicação, interrelacionamento e tantas outras. Mas da onde vem, né, o termo resiliência, se a gente pegar a palavra em si? É um termo da física, mas que a gente se apropriou para explicar tudo isso. Então, tem o material resiliente, que ele mantém, ele preserva, a identidade dele diante de pressões, diante de estresse que ele é colocado. Então, por exemplo, o elástico, você estica, ele volta ao tamanho original ou quase próximo a isso. Já o vidro é material duro, né, mas um pequeno trauma pode estilhaçar esse vidro. Se a gente pensar mais material na água, a água ela é muito resiliente, ela não discute com ninguém. Ela vai ali contornando os caminhos e supera os obstáculos. Então, se a gente levar para o comportamento humano, como uma pessoa, por exemplo, é contrariada ou recebe um feedback negativo, ou mesmo uma rejeição, ela pode se comportar como a água, que vai contornar esses obstáculos, não vai se curvar, vai buscar novos caminhos, né? Como o elástico, ou seja, ela volta quase à posição inicial dela, ou ela até melhora o que ela é, ou como um vidro, se ela trouxer a arrogância dela, a falta de equilíbrio do ego dela, ela pode estilhaçar e realmente ficar muito mal, né. Então, resiliência no comportamento humano, Edil, é isso, quando a gente faz de questões difíceis, complexas, um aprendizado. E esse aprendizado vai me fazer melhor, mais forte, me leva para frente, como eu estava te dizendo das questões complexas. Mostra que a gente não é uma coisa só, né, e acho que também depende muito de como que a gente se depara com aquela situação, como que é a nossa maturidade, e não a maturidade com relação à própria vida, mas a maturidade com relação àquele assunto, né. Porque às vezes você pode ser resiliente num assunto profissional e não num assunto pessoal, ou o contrário, né. E o quanto que às vezes uma dessas dimensões da vida também vão emprestando para outra, né, e o quanto, né, a gente não está pronto, né, o quanto que a gente precisa se Não desenvolver. tá, não tá. Eu digo, o ser humano ele é resiliente por natureza, isso é É que fato. assim, senão a gente não estaria aqui.
Sim, só que toda essa, cultura que a gente vive, a nossa educação, tudo isso foi dificultando muitas vezes a gente ser. Então, de novo, ok se eu fui vidro, mas eu vou lá, vou pegar meus caquinhos, né, e vou realmente falar: "Tá, o que que eu vou fazer com isso?", porque a gente precisa se recuperar. E olhando ainda para o ambiente de negócio, né, como é que o líder consegue desenvolver equipes para que as equipes sejam resilientes? Qual é o papel do líder aqui? Olha, primeira coisa, fundamental, promover uma cultura de confiança e de apoio mútuo. A gente vem trabalhando esse tema nas empresas exaustivamente, né. Confiança tem que ser o alicerce, porque muitas vezes o próprio líder provoca o estresse, que não necessariamente é um estresse necessário. Porque o ser humano ele precisa ser desafiado, fato, né, a gente funciona com o desafio, porque vem a adrenalina que mantém o foco, mantém nossa atenção, então o líder desafiar é uma coisa, mas o como cobrar que é a grande questão. Então ele precisa ajudar as pessoas a fortalecer a resiliência com transparência na comunicação, deixar e criar essa cultura de que assuma seus erros e a gente aprende com isso, encorajar esse aprendimento contínuo, estamos aqui para aprender, vamos ver como é que a gente melhora. Ainda vejo muito nas empresas, eu sei que você também, a falta de autonomia que os líderes dão, precisa desafiar, dar autonomia. E a resiliência ela vem, né, porque a gente precisa que as pessoas mudem. Então estabelecer uma visão clara e realista com propósito, para as pessoas se envolverem naquilo. Que olha só, por que que eu não delego? Ó, aí tem vários motivos. Você foi no ponto central, que é a falta de confiança. Se essa confiança ela não é adquirida ali no convívio, no dia a dia, tal, e às vezes ou então se o líder desconfia, mas não tem uma boa capacidade de se comunicar para poder desfazer esse não entendimento, quer dizer, todas as coisas vão ficando ruins em cadeia, né, tipo, começa errado e depois vai errado para sempre. E tem cara que é inseguro, "Não vou delegar, porque essa aqui é muito importante, vou sair bem na fita, isso aqui não pode errar", né. Então, como não pode errar, eu não delego, e aí eu não me arrisco, e aí eu não cresço, e aí eu crio cada vez mais uma equipe medíocre. E se você fala isso para uma pessoa que tem esse comportamento, muitas vezes eles não se reconhece, né. Ele até fala: "Os outros lá são assim mesmo", né. E é interessante como falta, às vezes, esse olhar sincero para si mesmo, ou talvez falta confiança nele mesmo, né. Porque muito se julga, ah, falta resiliência naquela pessoa, mas que comportamento é esse que está faltando naquela pessoa? Essa é a principal dificuldade no dia a dia. E aí não esquecer, né, que o líder precisa ser um modelo de comportamento resiliente. Então, eu sei que é duro, né, eu tenho a maior empatia com os líderes, não é simples ser esse modelo e exemplo o tempo todo, mas aqui vem o assumir: "Olha gente, eu também erro, né, eu também, muitas vezes estilhaço, eu também muitas vezes não consigo segurar essa cobrança, essa pressão, mas vamos juntos, porque os desafios atuais precisam que a gente caminhe em equipe, então fomentar, né, um trabalho em equipe é fundamental. Deixa eu ir nessa sequência aqui, nessa balada. Porque agora a gente é gestor e nós temos no time uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de se adaptar às mudanças, né. Então, esse cara é resistente e tal. O que que o líder pode fazer com relação a essas pessoas? Eu entendo que um diálogo franco, estabelecimento de laços de confiança é fundamental, a gente já falou disso. Que mais que dá para fazer, Gi? Se ele está, né, já colaborando para esse ambiente que a gente falou, então ele já está ajudando as pessoas a estarem melhor. Mas sim, tem aquelas pessoas que têm resistência à mudança, né, que têm mais dificuldade com questões da resiliência. Então, por exemplo, as pessoas que encaram o papel de vítima, porque resiliência é você errar, né, fato, encarar os desafios e aprender e ser uma pessoa uma profissional melhor. Então, se essa pessoa vive no papel de vítima, que a gente vê muito nas empresas, é crônico, ela vai ter pavor de resiliência, porque ela tem pavor de entrar em ação, de sair da zona de conforto, né. Então resiliência é como se fosse um palavrão para essas pessoas.
porque é o contrário, né, aprender e efetivamente andar para frente. Então, Edil, o que que é mais importante que eu olho para o ano passado, né, 2024, todos os programas de desenvolvimento de liderança que a gente trabalhou, e eu tenho uma coisa que eu falei em todos os programas: você precisa ter diálogos, conversas, papos com as pessoas, constantes, que evoluem, que desenvolvem. Hum. Então, se você não entender as razões da resistência dessa pessoa, você já colocou, né, um carimbo nela, você já julgou ela e você não vai ajudar. Então, comece e isso você já vai, assim, já vai ser ótimo. Comece efetivamente entendendo o que que ele acha da mudança, por que que ele está resistente, como é que ele se vê dentro disso, tem um diálogo construtivo. Se você começar por aí, o líder já está fazendo um grande trabalho. E aí volta no que eu falei, inclui ele no processo de mudança, né, estimula ele, para que ele possa entender que tem uma relevância e que no fim, todos nós queremos mudar, né, todos nós queremos aprender, mas está faltando esse despertar, né. Esses diálogos, eles são tão importantes, inclusive para o estabelecimento de laços de confiança, porque se isso não acontecer, pode ser que eu pergunte para a pessoa e ela responda uma mentira para mim, e eu vou tomar a mentira como verdade, e aí eu vou tratá-la diferente do que ela gostaria, eu vou me basear em cima de coisas que "Por que que você não gosta de mudar?". "Não, por causa", e ela fala uma coisa que não tem nada a ver. Então se eu tomo isso como verdade, pronto, eu construo toda uma coisa em cima daquilo, e eu só estou piorando a situação. Por isso que o negócio é no dia a dia, né, Gi, então não é uma coisa que você inaugura. Eu vou voltar no que você falou, não é um ciclo que você começa, né, é o tempo todo, o tempo todo. Ô Gi, Exato. estamos chegando, eu tô com muita raiva do relógio, mas a gente tá chegando no começo do fim do nosso papo aqui. Mas Que tenho 3 pena. coisas que eu não vou deixar de te perguntar, porque é muito importante. Tá. Porque eu tô olhando ainda na pegada do gestor, né, tô pegando o outro lado, né, eu perguntei agora o que que fazer quando o time não quer mudar. Mas e se o gestor não quer mudar? É, Porque tem gestor que trabalha desde o século IX, né, naquela pegada de comando e controle. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que curte o comando e controle, né, porque isso também, de certa forma, mantém o status quo dela, ela evolui menos e trabalha no ponto de que ela tem um conforto muito grande de fazer, e ela é claro, isso haverá tédio, porque ela vai fazer sempre a mesma coisa, não haverá uma evolução, não vai ganhar conhecimento, mas por outro lado, ela erra menos e pode ser reconhecida por causa disso, né. Então tem gente que curte também. Mas eu quero falar do gestor. O que que a equipe pode fazer quando o gestor não se permite evoluir, mudar, crescer? essa pergunta é uma pergunta que a gente ouve muito, né, quando a gente Sim. treina a base, né. "O que que eu faço com o meu gestor? Porque eu acho que tem que acontecer tudo isso, mas e O meu meu gestor?" gestor vai assistir esse treinamento também? É, ele vai assistir esse treinamento, a gente ouve muito isso. Mas o que que eu diria para essa equipe, né, o que que eu digo para essas pessoas? Primeiro, é uma coisa que eu falei para o gestor, estabeleça uma comunicação aberta e respeitosa, né. Tenta abrir um canal de diálogo com seu líder. Tenta mostrar para ele a tua preocupação de uma maneira construtiva, e as pessoas arregalam o olho: "Ai, como é que eu vou falar com o meu gestor?" Eh, Porque não é um feedback efetivamente, mas é um papo mesmo, o que que ele está sentindo falta, né, o que que ele vê com relação a isso. A gente precisa ter coragem, né, Edil, para ter conversas, eh eh, comunicações não agressivas, não violentas, que até tem podcast aqui muito interessante sobre isso que eu assisti da Paulinha. Mas enfim, eh converse com ele, abre esse diálogo aberto com o gestor e se por acaso não funcionar, procure conselho da área de gestão de pessoas da empresa e não: "Ai, puxa, eu vou dedurar meu líder", não é isso, mas o que que eu faço? Pega para você essa responsabilidade, porque você vai crescer, né, você vai aprender a ser muito mais resiliente se você fizer esse tipo de ação.
E a última coisa que eu falo para as equipes é quando, a gente entende que o nosso comportamento individual, não importa teu cargo, não importa a tua posição, ele interfere no ambiente, na cultura da empresa. Acredite nisso, né. Então uma equipe que se fortalece, de novo para o bem, não é para ir contra o líder, mas para promover o que eles precisam dentro do ambiente de trabalho, o líder acaba indo junto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma folha de papel, vou fazer um traço, eu vou dizer escrever do lado de cá, o que que eu não controlo? O É meu isso. gestor mudar de comportamento, isso eu não controlo. O que que eu Exato. controlo? Eu posso conversar com as pessoas próximas, mas não no É ambiente isso. de fofoca, numa coisa do tipo: "Essa é uma coisa que me faz mal. Você também tem a mesma percepção?". Aí eu vou colocar lá, marcar cafés, almoços, bate-papos, porque a gente age do jeito que a gente age, porque a gente está convicto de que está certo e fazendo do jeito que a gente faz. Se o Exatamente, gestor faz isso, ele tem a convicção dele. Se eu consigo exato. entender por que ele tem essa convicção, aí eu consigo entender o caminho, a porta de saída para dizer para ele: "Mas você tem consciência do impacto que você causa nas outras pessoas? Gi, como que a sua ferramenta já dando resultado aqui?". Mas é isso, ó, eu não tenho controle, perante meu gestor, mas eu tenho influência. É isso. Então use a tua influência para trazê-lo para perto, né. É. E isso é muito legal, a gente aprende, a gente cresce, a gente começa a fazer isso. Eu acho que as pessoas não têm ainda tanta consciência de que influência é poder. Influência é poder. Então, se você não tem poder de decisão, você tem a influência como um poder que vai ajudar numa decisão. É a pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui e que encerram o nosso papo. Hoje, a pergunta mais fácil de hoje: o que é liderar? Olha, eu sempre começo dizendo assim para os líderes e principalmente para os novos líderes, né: "Se alguém te disse que liderar é fácil, te mentiu". Ainda dá tempo de desistir. Liderar é complexo, liderar é desafiador, liderar não é simples, mas resumidamente, né, liderar é você despertar, ajudar a tirar, a trazer o potencial humano que tem dentro de cada pessoa. Então comece, líder, acreditando nisso, que cada pessoa tem um potencial. E ela precisa de um clima, de um ambiente para que esse resultado venha à tona. E esse potencial venha à tona. E esse potencial é o que vai trazer o resultado que você precisa entregar. Porque o líder, ele falha muito ao focar no resultado, sem focar naquilo que vai trazer o resultado, que é soft skills, que é o comportamento humano. Então ele precisa sim entregar resultado, claro, a gente não vai nem questionar isso, tudo que a gente faz é visando esse resultado. Mas a pergunta é o como fazer isso, e o como é trabalhar com relacionamentos, pra trazer esse resultado, e aí ser um líder muito mais sustentável e menos capitalizador. Gi, super obrigado mais uma vez pelo papo, foi uma Ah, honra, um adorei prazer também. gigante. Fala tchau pro pessoal aqui. Tchau, gente. E acreditem, né, porque a gente está vivendo em todo esse tempo de incerteza, 2025 começou começando, né, um tempo de medo mesmo por tudo que está acontecendo, mas a resiliência, ela precisa de 2 coisas, Edil, de humildade e de fé. A fé aqui não necessariamente religiosa, embora possa ser, mas a fé de saber que as coisas vão ficar bem e que eu tenho instrumentos e ferramentas para conseguir fazer isso, mas traz humildade também, porque a humildade para resiliência ela é fundamental. Show de bola, Gi. Pessoal, espero que vocês É. tenham curtido tanto quanto eu, e eu adorei. Um beijo pra vocês, segunda-feira tem mais, valeu.